Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 8 da apostila 2, falando um pouquinho sobre tecido conjuntivo. Bom, antes da gente começar a falar sobre tecido conjuntivo, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula anterior, nós estudamos sobre tecido epitelial e vimos alguns conceitos que eu gostaria de relembrar aqui. Então, tecidos são grupos de células diferenciadas que desempenham funções no organismo. Logo, nós vimos na aula anterior que células em agrupamento dão origem aos tecidos, um grupo de tecidos dão origem aos órgãos, um grupo de órgãos dão origem a sistemas e um grupo de sistemas dão origem ao nosso organismo como um todo. Vimos sobre tecido epitelial, em suas características, que ele é composto por células justapostas, ou seja, células bem juntinhas, e com pouca substância intercelular, ou seja, pouco cimento para unir uma à outra. Além de ter a função de proteção, revestimento e secreção, que se refere às glândulas. Hoje, nós conheceremos o tecido conjuntivo. Então, qual seria o conceito de tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é um tecido constituído por células distantes entre si. Então, ao contrário do tecido epitelial, onde as células são juntinhas, no tecido conjuntivo as células são distantes uma das outras e com muita substância intercelular entre elas, ou seja, ao contrário do tecido epitelial, onde tem pouca substância intercelular, aqui nós temos muita substância intercelular, o cimento, né? Essa substância intercelular é composta de várias substâncias químicas e fibras. E esse tecido é capaz de suportar pressão e evitar atritos. Então, essa característica desse tecido, que são células distantes entre si e muita substância intercelular, ou seja, muito cimento, faz com que esse tecido seja capaz de suportar pressões e evitar atritos. Vamos às funções do tecido conjuntivo. Esse tecido possui muitas funções. A primeira delas seria a função de sustentação. O que seria a função de sustentação? Essa função de sustentação promove o sustento do nosso organismo. Exemplo, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, nossos ossos são constituídos de tecido conjuntivo ósseo. E os ossos fazem parte do nosso esqueleto humano e esse esqueleto nos dá a sustentação dos órgãos e demais tecidos. Já no tecido conjuntivo cartilaginoso, nós temos as cartilagens, que também dão sustentação de tecido ósseo, de tecido epitelial, de músculo. Então, essa função de sustentação podem ser exercidas pelo tecido conjuntivo ósseo e o tecido conjuntivo cartilaginoso, por exemplo. A segunda função seria de proteção e preenchimento. O que significa isso? Preenchimento de espaço entre órgãos e proteção dos mesmos. Então, entre um órgão e outro, nós temos um espaço. Se
se não tivéssemos o tecido conjuntivo, esses órgãos ficariam soltos lá dentro. E se esses órgãos ficassem soltos dentro do nosso organismo, conforme nós andássemos, esses órgãos iam ficar batendo um no outro. Então, esse tecido tem a função de preencher um espaço entre um órgão e outro, para que eles não fiquem batendo um no outro, ou seja, não fiquem em atrito, ao mesmo tempo que ele protege os órgãos. Então, toda vez que a gente bate em algum lugar, né, ou ocorre um trauma, por exemplo, esse tecido evita que o órgão entre em contato diretamente com o objeto que você colidiu. Então, por exemplo, num acidente de carro, onde você tem uma batida frontal com outro carro ou objeto, o seu órgão é protegido por um tecido que não vai deixar ele em contato direto com o volante, por exemplo, onde você bateu a barriga. Como exemplo, nós temos o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Todos eles têm essa função de proteção e preenchimento. A terceira função seria de isolamento e reserva. O que seria essa função? Seria um tecido onde reserva energia, ao mesmo tempo que promove um isolamento térmico da pele e de órgãos. Como exemplo, nós temos o tecido conjuntivo adiposo. Então, nós temos gordura, principalmente no abdômen. Essa gordura, ela é protetora, ela protege os órgãos lá dentro também. Mas ela tem, além dessa função, outras mais importantes, que seria a reserva de energia, ou seja, quando o meu corpo já esgotou as reservas de energia e eu estou em jejum, ele se utiliza dessa gordura que está em algumas partes do corpo para poder obter energia para trabalhar. Então, o corpo humano pode suportar horas de jejum porque ele tira energia do tecido adiposo, ou seja, da gordura. Quanto mais gordura se tem, mais tecido adiposo se tem, mais energia eu tenho para ser consumida. Esse tecido também serve de isolamento térmico, ou seja, já ouviram falar que gordinho sente menos frio e o magrinho sente mais frio? Então, é por conta do tecido adiposo. O tecido adiposo faz com que se forme uma barreira isolante, ou seja, uma barreira que protege a gente da temperatura. Então, o gordinho, ou seja, quanto mais tecido adiposo nós temos, mais a gente é protegido do frio. E a gente armazena mais calor. Por isso que nós, com mais tecido adiposo, também suamos bastante. Então, esse tecido conjuntivo adiposo também é um isolante térmico. A outra função seria de transporte e defesa. No que se refere a essa função de transporte e defesa, nós podemos ter aí o transporte de nutrientes, como alguns sais, minerais que a gente precisa, oxigênio, gás carbônico e alguns resíduos. A gente pode encontrar isso no tecido conjuntivo sanguíneo, ou seja, o nosso sangue, ele é responsável
pela condução de nutrientes para as células, pelo transporte de oxigênio e gás carbônico e resíduos também para ser excretados no rim. Então, o tecido conjuntivo sanguíneo tem essa função de transportar tudo que a célula precisa e tudo que a célula elimina também. Nós temos também a função de defesa, ou seja, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre as células de defesa do corpo. Nós temos aí leucócito, que são os glóbulos brancos, que são as principais células de defesa. E essas células constituem o sangue, constituem a parte dos glóbulos brancos do sangue, que faz parte do nosso sistema imunológico. Então, esse tecido conjuntivo sanguíneo também possui a função de defesa através das suas células imunológicas. E, por fim, a função de conexão, ou seja, esse tecido, que é o tecido conjuntivo denso, realiza a ligação entre músculos e ossos. Então, o músculo não é solto. O músculo, ele é ligado ao osso através de um tendão. E esse tendão nada mais é do que o tecido conjuntivo denso. Bom, nós vimos as funções. Agora vamos para os tipos de tecidos conjuntivos. Nós já falamos sobre eles, mas vamos esmiuçar um pouquinho sobre cada um deles para que vocês possam compreender melhor. O primeiro é o tecido conjuntivo ósseo. Nós vimos que ele é responsável pela sustentação e movimento do corpo. Nós podemos citar aí o esqueleto ósseo. Em segundo, nós temos o tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo cartilaginoso, que é constituído por cartilagens que conferem proteção e sustentação. Então, nós temos cartilagem no nariz, nós temos cartilagem na orelha, nós temos cartilagem no osso das costelas. Então, nós temos cartilagem em vários lugares. Cartilagem seria um acabamento que confere proteção e sustentação. Nós temos em terceiro o tecido conjuntivo adiposo, que são aquelas gordurinhas. Então, são constituídos por gordura e armazena energia para o corpo e protege os órgãos de impactos também, além de ser um isolante térmico para a pele e órgãos, ou seja, não permite que a gente tenha muita oscilação de temperatura. Em quarto, nós temos o tecido conjuntivo sanguíneo, que ele é responsável pelo transporte de gases respiratórios, que é oxigênio e gás carbônico, nutrientes e resíduos. Ele também tem um papel importante com as células de defesa, que são os nossos glóbulos brancos. Em quinto, nós temos o tecido conjuntivo frouxo, que é constituído por fibras e preenche os espaços entre os órgãos. Então, nós verificamos na função de preenchimento que esse tipo de tecido conjuntivo, ele é constituído de fibras e o espaço entre os órgãos, para que eles não fiquem soltos lá dentro do organismo e batendo um no outro, esse tecido acaba preenchendo esses espaços e protegendo os órgãos. Esse tecido é constituído praticamente por fibras. E, por fim, nós temos o tecido conjuntivo denso, que é aquele que falamos por último, que realiza a conexão entre músculo e ossos. Então, os músculos não ficam soltos. Eles são ligados aos ossos através dos tendões, que são nada mais, nada menos que esse tecido conjuntivo denso. Bom, nessa ilustração, nós temos os tipos de tecido conjuntivo.
Então, nós vemos aí em amarelo uma amostra do tecido conjuntivo adiposo. Vejam que são células gordurosas, células com formatos arredondados, células que possuem núcleo, que são essas pontinhas pretas, e uma quantidade de substância intercelular, que é em laranja, entre elas. Então, elas não são tão coladas uma nas outras como no tecido epitelial. Elas têm esse cimentinho, que é a substância intercelular, que está em laranja entre uma célula e outra. No tecido cartilaginoso, que faz parte das cartilagens, nós vemos aí várias células, que são essas em vermelho, e elas não estão juntinhas uma das outras também. Ela tem aí uma substância intercelular, que seria em rosa, né? Ou seja, bastante substância intercelular, esse cimento rosa, que une uma à outra. Depois, nós vemos o tecido ósseo. Então, esses risquinhos mais escuros seriam as células e toda essa parte cinza seria a substância intercelular. Então, nós vemos que tem bastante substância intercelular no tecido ósseo. E, por fim, no tecido sanguíneo, nós temos aí várias células, que são essas em vermelho mais escuro, que também não estão juntas uma das outras, elas estão distantes entre si e possuem também muita substância intercelular entre elas, que são essas partes brancas e róseas entre elas. Então, nós podemos concluir que o tecido conjuntivo, sua principal característica são células distantes com muita substância intercelular. Bom, ao término dessa aula, vamos prosseguir com as orientações gerais. Assim como na outra aula, aconselho a realizar a leitura da apostila 2, fazendo um resumo no caderno para facilitar a resolução dos exercícios e fixação do conteúdo. Nós falamos isso anteriormente. Esse resumo é de extrema importância para que vocês não precisem voltar à aula e nem à apostila para realizar os exercícios. Em seguida, vocês devem realizar os exercícios de aula, que correspondem aos exercícios de 1 a 4, das páginas 13 e 14, e também os exercícios adicionais, que correspondem aos exercícios 6 a 11, da página 20. Em seguida, vocês devem enviar as respostas para o e-mail destacado até o dia 20/4. Bons estudos e até a próxima!